Olá, hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Eu sou Leila Andruvait e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Missão da Anvisa vai à China para inspecionar laboratórios que desenvolvem vacinas contra o novo coronavírus. Biden vence no Arizona e amplia vantagem sobre Trump. Argentina legaliza cultivo de maconha medicinal para uso próprio. Uma missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai viajar para a China a fim de inspecionar empresas envolvidas em pesquisas de vacinas contra a Covid-19. Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, representantes da Anvisa vão avaliar as condições dos laboratórios da Sinovac e da WuXi Biologics. A viagem tem como objetivo verificar se as empresas cumprem os requisitos necessários para o registro de vacinas, caso as pesquisas em desenvolvimento indiquem a eficácia do imunizante. A Sinovac desenvolve a vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan. Na segunda-feira, a Anvisa anunciou a interrupção dos testes da Coronavac no Brasil. Segundo a agência, foi uma decisão técnica após a morte de um voluntário. Por outro lado, o Instituto Butantan afirma que desde o início informou a Anvisa que a morte não teve relação com a vacina. Os testes foram retomados na quarta-feira. A WuXi Biologics produz insumos para a vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. A vacina também está em fase de testes. O governo brasileiro firmou um acordo para adquirir insumos para a fabricação da vacina no país pela Fundação Oswaldo Cruz. Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira o terceiro dia seguido de recorde de casos de coronavírus. Em 24 horas, foram mais de 153 mil novas infecções, cerca de 10 mil a mais do que no dia anterior, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. É o 10º dia seguido com mais de 10 mil novos casos e a primeira vez que é ultrapassada a marca de 150 mil novas infecções em um único dia. Para tentar conter a disseminação da doença, a partir desta sexta-feira, o estado de Nova York impôs que todos os estabelecimentos que tiverem licença para vender bebidas alcoólicas fechem às 10 horas da noite. Além disso, reuniões com mais de 10 pessoas estão proibidas. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia no mundo, com mais de 10 milhões e meio de casos confirmados e mais de 242 mil mortes. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu o pleito no estado do Arizona e ampliou nesta sexta-feira a vantagem sobre o republicano Donald Trump. A projeção é da rede CNN e do jornal New York Times. Em mais de 7 décadas, é a terceira vez que um candidato democrata à presidência vence no Arizona. Segundo a última contagem, Biden ficou apenas 11 mil votos à frente de Trump, ou seja, 0,3 ponto percentual. Com a vitória, Biden ampliou para 290 o total de votos no colégio eleitoral. São necessários 270 para conquistar a presidência, marca que Biden já havia superado no último sábado. Quase 10 dias depois das eleições, a disputa segue aberta na Geórgia e na Carolina do Norte. Na quinta-feira, foi anunciada a vitória de Trump no Alasca, aumentando para 217 seus votos no colégio eleitoral. Apesar de estar em desvantagem tanto nos votos totais quanto nos votos do colégio eleitoral, Trump se recusa a reconhecer a derrota. O republicano insiste em dizer, embora sem provas, que a eleição foi fraudada. Após 6 dias evitando se posicionar publicamente sobre o resultado das eleições americanas, o governo chinês parabenizou nesta sexta-feira o democrata Joe Biden pela vitória. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a China respeita a escolha do povo americano e parabeniza Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris. Pouco após o anúncio da vitória de Biden, no sábado, dezenas de líderes mundiais, tanto de partidos de direita quanto de esquerda, parabenizaram o democrata. As primeiras reações vieram de aliados próximos dos Estados Unidos, como Canadá, Alemanha, Japão, França e Reino Unido. Praticamente todos os países da América Latina também já parabenizaram o candidato democrata. Até mesmo líderes que inicialmente se mantiveram em silêncio, como o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acabaram parabenizando Biden.
poucos países ainda não reconheceram a vitória do democrata, entre eles Brasil, México, Rússia e Coreia do Norte. Durante a campanha eleitoral americana, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro fez questão de afirmar publicamente sua torcida pela reeleição de Trump. O governo da Argentina publicou um decreto nesta quinta-feira que legaliza o cultivo de maconha para uso próprio e também para a elaboração e distribuição de produtos derivados da planta, como óleos e cremes, em farmácias de manipulação. O uso recreativo da maconha segue proibido. Segundo o presidente Alberto Fernandes, é inadiável criar um marco regulatório que permita um acesso oportuno, seguro, inclusivo e protetor aos que necessitam da cannabis de forma terapêutica. Os pacientes podem se cadastrar para obter autorização de cultivo para si mesmos, por meio de um parente, de um terceiro ou de uma organização civil autorizada. O novo regulamento revisa uma lei aprovada em 2017 que tinha o objetivo de promover pesquisas médicas e científicas sobre o uso da maconha para fins medicinais, terapêuticos e paliativos da dor. Até agora, a posse de sementes de maconha era proibida. As penas para quem cometesse esse crime variavam de 4 a 15 anos de prisão. O Boletim de Notícias da DW volta na segunda-feira de manhã. Até lá, confira mais notícias em dw.com/Brasil.